E ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, acompanhamos a história real de Eunice Paiva, que teve o seu marido sequestrado pelo regime militar. Durante anos, ela lutou para descobrir a verdade. Eu recentemente fiz um vídeo sobre esse filme, vou deixar o link aqui na descrição. E eu fiz um questionamento. Esse regime representa a lei para a psicanálise? Se você não me conhece, eu sou Cassiano Santana, psicólogo, psicanalista e fã de cinemas. E sejam muito bem-vindos ao canal Cinema. Esse regime se apresentou como uma grande autoridade, uma força que garantiria a ordem e o progresso. Mas não foi bem assim, isso não convenceu a população. O que predominou foi a censura, o medo, a manipulação. Agora, será que de alguma maneira esse regime representou a lei? Jacques Lacan, ele fazia uma relação de lei com a figura paterna. Você vai ver em suas obras algumas expressões como imago paterna, a representação paterna, os nomes do pai. E essa função paterna, ela não é apenas representada na figura do pai, e sim e numa estrutura que impõe limites e organiza a sociedade. Quando essa função está bem estabelecida, ela funciona de forma legítima e justa. Essa lei não é escrita, ela age de uma forma invisível e regula desejos, as interações e a subjetividade. Fazendo uma relação com a estrutura familiar, essa representação, essa lei, ela pode ser exercida pelo avô, pela uma avó, pelo tio, tia, pela figura do professor, pelo trabalho, pelos estudos. O importante é que tenha força suficiente para individualizar a mãe da criança, que num primeiro momento estão simbiotizadas, a criança entende que a mãe é uma extensão do corpo. E aí temos a entrada dessa representação paterna, dessa figura, que acaba individualizando a criança, né? E a criança da mãe. E eu usei a força, mas talvez seja importante colocarmos respeito, a palavra respeito. Que esse pai seja respeitado, que essa figura seja respeitada. Não precisa, como eu falei anteriormente, ser o pai em si. E a questão aqui do regime que estamos falando, ele não exerceu essa função e impôs, na base da força, um sistema de repressão. E é importante aqui fazermos uma diferenciação entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é aquela que organiza, dá direção e permite um funcionamento justo da sociedade. O autoritarismo, por outro lado, não se baseia no respeito à lei, mas sim na força e na intimidação. E o regime militar no Brasil se apresentava como um pai forte e protetor, o único que tinha força capaz de combater o caos. Mas isso tudo era uma propaganda enganosa. Eles usavam a censura, a manipulação para tentar se manter no poder. Os jornais passavam por revisões e o Estado militar que dizia aquilo que iria ser publicado ou não. Artistas foram exilados, inclusive belas canções foram feitas nesse período e conseguiram driblar um pouco essa censura. O ponto é que o autoritarismo nunca busca a justiça, mas apenas o controle. O Estado militarizado impunha medo, censura e perseguição, acreditando que assim conseguia manter a ordem, ou pelo menos ficar mais tempo no poder. E ainda estou aqui, vemos que Eunice sabia dessa repressão, desse autoritarismo. E o que vemos na tela é ela vivenciando na pele as duras consequências desse regime. Ela não era iludida, aliás, poucas pessoas acreditavam realmente nesse regime militarizado. E ela já sabia da crueldade do Estado.
mas sentiu o impacto dessa repressão na sua vida e na sua família. Para Lacan, a verdadeira lei não vem de um líder autoritário, mas de um sistema de regras que garanta a justiça. O regime militar não faz esse papel. Ao invés de garantir direitos, ele cria leis para perseguir opositores e se manter no poder. A repressão não é uma aplicação legítima da lei. Pelo contrário, é um desvio dela. Isso nos lembra o caso analisado por Freud, um dos casos clássicos da psicanálise, que é do presidente Schreber. Schreber estava numa estrutura psicótica e cada vez que ele ganhava uma promoção, cada vez que ele era promovido, ele tinha crises. Até que ele alcança o auge da sua carreira quando ele chega a um cargo de presidência. Então, ali ele se desestrutura muito. E ele escreve um livro, ele era muito inteligente. E ele escreve o livro sobre os seus delírios, sobre as suas alucinações. O livro é intitulado Memória de um Doente dos Nervos. E esse livro que Freud analisou. E o que nos interessa aqui é olharmos um pouco pelo pai, para o pai do Schreber. Ele não escreveu muitos relatos, mas o que ele escreve sobre o pai é que era um pai totalitário, um pai que impunha regras absurdas, aliás, um pai que causava traumas. E essa autoridade paterna, então, ela falhou. Ela simbolizou a imposição, a repressão, mas sem legitimidade ou justiça. Vemos então, através desse exemplo, que um pai totalitário, ele não individualiza a mãe da criança, ele não entra na relação que era dual, ele não consegue fazer uma triangulação. O que leva, então, o sujeito a um colapso psíquico, como foi o caso do presidente Schreber. Para explicar um pouco melhor, eu vou trazer de forma resumida o que Lacan dizia sobre os três pais. É o pai simbólico, o pai real e o pai imaginário. E vamos ver o que o regime militar representou. Primeiro eu vou falar do pai imaginário, que é aquele pai da fantasia, é um pai idealizado ou o pai temido, aquela figura que quando sai de casa, a criança pode imaginar que vai combater o crime ou vai efetuar crime, porque ele é um pai fraco e não obedece às regras. É um pai fraco no sentido da função paterna, frágil na função paterna. Acho importante colocar o exemplo, trazer o exemplo do chefe. Às vezes as pessoas falam, né? Não consigo conversar com o meu chefe, ou o meu superior chega e eu fico muito nervoso, muito nervosa. Ali temos um pai, a representação de um pai imaginário. E o pai simbólico, então, é aquele que precisa ser sobressaído entre os três. É o pai que realmente representa a lei efetiva, o pai respeitado, o pai que nomeia as coisas, que impõe limite de maneira justa. Entendemos então que o regime militar nem de perto simbolizou, fez essa representação de pai simbólico. E o que vamos chegar então ao pai real, que é aquele que escapa a uma simbolização, que não temos como representá-lo. É aquilo que vemos e não há um deslizamento para uma fantasia, por exemplo, mas que ele exerce um poder na base da força, uma força traumática. E o regime militar se aproxima desse pai, no sentido que sua violência é irrepreensível, que causa um trauma coletivo que escapa de qualquer explicação simples. E esse pai real é o pai também do presidente Schreber. Penso que seja um bom exemplo para aquele jovem que está começando o estudo de psicanálise ou psicologia e pode fazer aí alguma confusão
com relação à lei. Um bom exemplo para entender que o regime militar representa apenas esse pai real, não representa uma lei, não simboliza. Como vemos no caso Schreber, não individualiza, e apenas exerce na base da força os traumas. E temos o trauma do regime militar no Brasil até hoje. Ele se manifesta no medo de discutir política, no receio de enfrentar o passado. A dor de Eunice, ao perceber que nunca terá uma resposta, é um reflexo do impacto desse regime no Brasil. Um luto coletivo, marcado pelo silenciamento e pelo medo. E a única forma de elaborar o trauma, podemos entender como enfrentar o trauma, que foi o que Eunice fez. A única forma é nomeando, é falando. Vemos que Eunice não se cala. Mesmo diante do silêncio do Estado, ela luta para trazer a verdade à tona. Ainda estou aqui não se limita à história de Eunice Paiva. Ele representa a história de muitas famílias. Ele representa a história de um país que precisa enfrentar o seu passado. E eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até aqui. Ficou alguma dúvida sobre a questão da representação, da lei? E o que mais o regime militar representou, na sua opinião, além, claro, da intimidação, da censura, do medo, da repressão? Vamos conversar aqui nos comentários. E o que mais chamou a sua atenção nesse filme? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos. Filmes, animes e séries você acompanha aqui no canal Cinema. E até a próxima!